Muito boa noite, oração ação, o nosso encontro, o nosso momento com o Espírito, nosso momento de encontro com o Espírito, com o nosso Espírito. Nós temos uma essência, ao contrário dessa aparência com a qual nós nos identificamos, à qual nós nos apegamos. Há uma verdade por trás da ilusão. Há um ser através, para além do não ser. Porque é claro que nós não somos de uma profissão, de um país, de um sexo, de uma raça, de uma religião. O Espírito é o absoluto. As instituições humanas são as relativas, mesmo as condições do corpo são relativas. Essa compreensão é libertadora, ou melhor, é pacificadora, porque é baseada na ilusão do corpo que nós praticamos o racismo, o sexismo, o classicismo, o nacionalismo, o fanatismo, todos os tipos de violência. A perspectiva espiritual talvez seja o ganho maior que a gente pode ter, não apenas desse nosso momento aqui, mas de qualquer revelação religiosa. Olhar tudo, olhar a vida, olhar a doença, olhar os outros na perspectiva da eternidade. Esse é o nosso convite, esse é o convite de Deus na nossa interpretação. Vamos a ele então? Hoje, Kardec busca saber por que os espíritos tratam o termo alma, por que as almas tratam o termo alma de forma tão diferente umas das outras. Através dessa pergunta nós podemos nos aproximar do que seja a realidade espiritual, a realidade da vida, a realidade de nós mesmos. Vamos a ela? Pergunta Kardec então, pergunta 143 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E dos espíritos, é claro. Kardec, na 143, pergunta assim: por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? Ele recebia mensagens, instruções de todos os pontos do planeta. E no aspecto de algumas palavras, essas mensagens, essas instruções eram opostas, contraditórias. E Kardec, como um homem de ciência, sabia que é necessário clarear os construtos para abordar, para constituir um texto científico, um livro, um artigo. É básico isso. Só que o raciocínio dele da ciência se revelava impossível de ser tratado, transposto para a revelação espírita. Apesar de que, numa monografia, numa tese científica, nós também vamos encontrar as mesmas palavras, compreendidas, conceituadas, muito diferente de ciência para ciência, de autor para autor. Esse tipo de desentendimento, ele acontece por toda parte.
na ciência, mas também na religião, na filosofia, no dia a dia, a maior parte das discussões são discussões por palavras. As pessoas entendem os fenômenos, as situações, classificam as pessoas por termos que têm para elas um significado e para os outros tem outro. Por isso foi tão importante a contribuição de Sócrates, quando perguntava do entendimento das pessoas a respeito do tema que eles tratavam. Foi daí que surgiu o quadro conceitual, parte de qualquer trabalho científico. Porque Sócrates teve essa grande descoberta, que fica muito mais claro, muito mais objetivo, muito mais pontual uma contribuição de uma reflexão quando o responsável por essa comunicação clarifica os principais conceitos, os principais termos com os quais ele vai tratar. Até hoje, essa contribuição é super válida. Aqui, Kardec pergunta por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira. E a resposta dos espíritos vem assim: os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essa questão. Existem muitos com pouca inteligência e que não compreendem as coisas abstratas, assim como acontece com as crianças. Existem ainda os espíritos pseudo-sábios, que se manifestam de modo pomposo apenas para se impor. Aliás, como também acontece com os homens. Os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir usando termos diferentes, mas que no fundo têm o mesmo significado, principalmente quando o assunto é difícil de ser explicado, utilizando uma linguagem que é incapaz de traduzir as coisas com clareza. Recorrem então a figuras, a comparações que os homens tomam pela realidade. A chave para a expansão, para uma melhor compreensão de quem somos nós, de o que é a vida, de o que é a vida após a morte, está nessa frase. Aliás, como também acontece entre os homens. O que eles querem dizer aqui? No contexto de toda a revelação espírita, e aqui no Livro dos Espíritos claramente, fica claro que os espíritos são apenas homens sem corpo. E que, portanto, não podemos pedir, supor dos espíritos algo que os próprios homens ainda fazem. Então, entre os espíritos, há mentirosos? Claro que sim. Há violentos? Claro que sim. Há ilusionistas? Claro que sim. Entre os homens, há obsessores? Claro que sim. Somos os mesmos seres, apenas com roupas diferentes. Roupas diferentes. É simplesmente isso. Essa cultura do terror que implantou, associou a espíritos, assombrações, essa cultura do terror materialista que se apega e se agarra no corpo, espelhando o nosso estágio primitivo, ela não
espelha a realidade. Fato é que quem vive vai morrer. Fato é que quem morre, quem tem o corpo apodrecido, o corpo desligado do espírito, o corpo morre, mas o espírito continua. E as crenças, as mágoas, as culpas, as esperanças, as virtudes, tudo que o espírito cultivou dentro de si na vida da matéria, vai quase que totalmente prevalecer na vida sem a matéria, ou com uma matéria mais quintessenciada, mais sutil, como é a realidade espiritual. Não haveria como esperar nada diferente. A morte é apenas uma passagem de um estado para o outro. Então nenhuma mudança pode acontecer na morte? Claro que sim. Claro que a morte é um evento importante na vida, na existência de um espírito. E conforme o que tiver acontecido na morte, é muito comum que na passagem ocorram conflitos, reconciliações, reencontros, perdões concedidos, perdões obtidos. São experiências intensas. Criaturas que são assassinadas morrem com ódio. Seres que morrem traídos, enganados, abusados, agredidos. Não são vivências simples. Essas vivências da morte podem elevar o ser ou podem até entorpecer, intoxicar o ser. É muito influente o fenômeno da morte, mas não vai mudar o temperamento. Não vai mudar da noite para o dia a atitude daquele ser. Não vai mudar o seu grau de adiantamento. Não vai mudar o seu grau de entendimento, de conhecimento das coisas. Pelo menos não imediatamente. Esse pavor que a cultura do terror implantou nas nossas almas, porque é preciso, mercadologicamente dizendo, ter monstros na cultura do terror invencíveis. Porque se os filmes dão certo comercialmente, se os livros dão certo, emenda-se sequências ao primeiro filme, ao primeiro livro. Todos sabem disso. Por isso, seria um prejuízo matar definitivamente os monstros, os representantes do mal. Porque eles são o ponto de agregação, são o ponto de atração dessa humanidade mórbida que gosta da energia do medo. E essa lógica de um medo invencível, indestrutível, todo-poderoso, essa inversão da lógica da vida, porque todo-poderoso é o bem, é a justiça, é a luz, cumpre a função de espalhar o medo. Mais que isso, cumpre a função de espalhar o terror. E o medo, o terror, o pânico são paralisantes, são fundamentais para um método de manipulação. Nós precisamos urgentemente desconstruir dentro de nós a cultura do medo, a cultura do terror,
base para profundas obsessões dos seres espirituais das trevas. Você, minha amiga, meu amigo, nós, quando morrermos, permanecendo basicamente os mesmos, inevitavelmente teremos saudade. Não apenas manteremos os sentimentos tóxicos, mágoa, culpa, ódio, mas também manteremos nossas conquistas espirituais, nossas elevações. Não pode ser diferente. E um desses sentimentos nobres que nós guardaremos é a saudade. Teremos saudade dos nossos entes queridos. E se não mudarmos dentro de nós, não ajudarmos a mudar no mundo, a transformar, a extirpar essa ferramenta de dominação e de obsessão que é a cultura do terror, seremos castigados por nós mesmos, pela nossa própria negligência. Como castigados? Por Deus? Claro que não. Seremos castigados por nós mesmos. Porque os nossos queridos, se nos sentirem, se nos virem, vão fugir aterrorizados. Porque nós seremos os fantasmas deles. Nós seremos os personagens de terror que os assustarão. Já imaginou isso? Como deve ser amargo nós nos encontrarmos com os nossos amores, com as nossas saudades, com o nosso bem-querer e recebermos deles gritos de terror? Não faz bem para a fraternidade, não faz bem para a humanidade, não faz bem para a nossa evolução essa cultura do terror, essa cultura do fantasma, essa cultura da assombração. Nós não somos e jamais seremos a assombração. Poderemos, sim, caso não estudemos, não nos aprofundemos na realidade espiritual, podemos, sim, depois de morrer, nos apegar a pessoas, a cofres, a patrimônios, a ambientes, e isso será uma tristeza muito grande. Precisaremos do auxílio, quem sabe, de mesas mediúnicas, de trabalhos espirituais que nos possam esclarecer quanto à necessidade de voarmos, de nos soltarmos dos nossos apegos nas nossas crenças. É um serviço fundamental prestado pelas doutrinas e pelas práticas espirituais que conversam com os espíritos. Nós precisamos demais dessa mudança agora para sofrer menos, para eliminar muitos sofrimentos que as almas sem esclarecimento têm após a morte. Alguns filmes espelham isso muito bem. O ideal de morte de muita gente é morrer dormindo, mas o espírito que morre dormindo, quando acorda, quando levanta da cama, levanta pensando que está fazendo a sua prática diária. Vai ao banheiro, tenta escovar o dente, tenta falar com as pessoas e passa a viver um pesadelo indecifrável para ele. Às vezes indecifrável, que o faz sofrer muito, porque viver uma vida sendo ignorado. Deve ser terrível, e é terrível. E às vezes
prejudicando os próprios seres que amamos. Com a nossa revolta, com a nosso inconformismo, passamos a prejudicar, a gerar mal-estar, a sermos de alguma forma más influências espirituais para aqueles a quem amamos. Às vezes estabelecendo laços de prisão, exatamente por não compreender a transformação, a nova etapa de vida que está vivendo. Pense assim: se você fosse amanhã para um país muito diferente do seu, mas não soubesse o clima, não soubesse o que iria fazer lá, não soubesse sequer aonde você iria se alojar, seria fácil para você fazer a mala? O que você acha? Claro que não. Quando a gente viaja e não conhece nada do lugar para onde a gente vai, a gente não sabe o que é importante levar. Não é uma comparação perfeita? Porque nós também, se não soubermos o que iremos viver, como iremos viver, que valores preponderam na pátria espiritual, a gente vai se iludir, vai perder tempo. Mais ainda, ou tanto quanto que essas pessoas materialistas que acham que a vida termina com o túmulo. Apesar das nossas crenças, sejam elas quais forem, o que vai prevalecer é a verdade. A pátria espiritual é a pátria da verdade. Mesmo que a gente se demore muito para se adaptar a ela, mesmo que a gente sofra muito até compreendê-la, a verdade vai estar lá. Você não morreu. O que morreu foi o seu corpo. Os inimigos que você afastou com a morte não estão longe, estarão perto de você. Os amigos, os mais elevados que você, poderão visitar-lhe, mas não poderão ficar por muito tempo. Na pátria espiritual há muito estudo, há muito trabalho. E, acima de tudo, prepondera o nosso padrão vibracional. É o nosso padrão vibracional, é a nossa mente que vai determinar o nosso corpo, que vai determinar que comunidade nós vamos viver, que vai determinar a nossa força ou a nossa fraqueza perante espíritos vingadores, que vai determinar a nossa admissão ou não admissão junto a instrutores elevados. Ou seja, toda a nossa vida, toda a nossa existência vai ser determinada pela nossa mente. E se a nossa mente estiver tomada por essas ilusões oportunistas, que nós aqui chamamos de cultura do terror, mas que não vem só dos filmes, só da indústria do entretenimento, mas vem também da própria teologia, que também tem interesse em pintar um mal poderoso para vender as suas ilusões de que nos protegemos do mal com os seus ritos, com as suas práticas, com os seus templos, com os seus sacerdotes, e assim vender esses serviços todos a peso de ouro. Precisamos demais nos libertar da idolatria do mal. Entender que a pátria espiritual é uma continuidade da pátria material. E a pátria material, a mesma coisa, já que nós viemos de lá e voltaremos para lá. Que essa luz, que esse entendimento abra as nossas perspectivas e redirecione as nossas conquistas.
Porque a maioria dos objetivos da Terra, poder, beleza física, dinheiro, não terão qualquer importância no mundo espiritual. Estude, pratique, converse, interaja com os espíritos, sirva, ajude os espíritos que você puder ajudar, encarnados e desencarnados. E certamente o bem realizado será o seu advogado, o seu passaporte, a sua chave, que dará entrada a lugares muito melhores, muito mais luminosos, muito mais felizes na pátria espiritual. Mas depende do que você fizer agora. Estude, conheça, se conheça e pratique bem. Que assim seja com todos nós. Vamos saudar os amigos aqui. Deixa eu ver se eu me encontro aonde estão. Aqui. Marlene Martins. Muito bom estudarmos juntos. Gratidão também. Gugu Souza, gratidão também. Muito bom estarmos juntos, aprendermos juntos. Simone Magalhães, um prazer estar com você aqui. Andréa Santos, Estela Santana Nogueira, nossa grande amiga. Ótimos amigos do Semente de Luz e de Fora do Semente. Muito bom estarmos aqui. Se vocês entenderem que esses esclarecimentos básicos podem ajudar as pessoas na sua reprogramação espiritual, que é tão urgente nesse momento, independente de religiões, precisamos demais compreender quais são os valores que permanecem, ao contrário desses valores que perecem, que acabam, que se mostrarão em toda a sua fragilidade. Há valores verdadeiros que vão nortear as nossas vidas e que devem nortear a partir de agora, para tornar muito melhor a entrada e a vivência na verdadeira pátria espiritual. Muito prazer estar com vocês, muito bom aprendermos juntos. Amanhã, sábado, às 18 horas, se tudo der certo, estaremos aqui, continuando essa nossa trajetória de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. O tripé que vai dar suporte a uma verdadeira e sólida mudança espiritual. Até amanhã.